E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao canal da Fiotech mais uma vez. Hoje eu tô aqui com o Jean e o Gol pro terceiro episódio da saga, é isso? Exato. E aí hoje a gente vai aprontar o chicote do carro, passar no carro ali e fazer todas as conexões. Então, antes de mais nada, deixa o botão do like aí, se inscreve no canal e siga a Fiotech nas redes sociais. E bora ver esse chicote aqui. Então, como vocês viram no último episódio, a gente mostrou as medições aqui do chicote, mostrou o desenho básico que a gente fez para saber onde tudo ia ir, e agora a gente começou realmente a confecção do chicote. Então, bora pro laboratório e vamos começar a confecção desse chicote. Então, pessoal, o nosso primeiro passo aqui vai ser começar pela caixinha de relés, que no caso foi essa aqui que o Jean escolheu, né? Então ela tem essa capinha dela que vai aqui atrás, no caso, para proteger aqui todas as conexões, né? E aí ela até tem uma capa que vai aqui em cima, mas só que como a gente vai estar usando os relés com fusível, daí aquela capa não encaixa. Então, até tem aqui as posições para os fusíveis originais dela, mas até por qualidade dos terminais e tal, e por simplicidade de projeto mesmo, utilizar os relés ali que a gente utiliza nos nossos chicotes Fiotech é a melhor opção no caso. Além disso, com essa caixinha ela vem o jogo de terminais dela aqui, né? Então vem esse saquinho aqui com todos os terminais que a gente pode utilizar no caso, né? Esses terminais eles não são de muita alta qualidade. Então, nesse caso aqui em específico, eu vou estar substituindo os terminais de relé por outros de maior qualidade. Até a gente, mais à frente no vídeo, a gente pode falar um pouco disso até na descrição, sobre onde a gente consegue encontrar terminais um pouco melhores. Esses terminais, eles são, assim como a caixinha, né? Eles são importados, então não são de muita qualidade. Mas agora eu vou mostrar para vocês qual a diferença principal, no caso, para um de boa qualidade. Então aqui, ó, não assim dá para ver num vídeo exatamente a diferença de um para o outro, mas o material desse outro terminal aqui ele é muito mais forte. Então eu consigo, é muito mais difícil para mim amassar ele aqui, ó, nos dedos, mesmo fazendo muita força ele volta até, ó. Enquanto esse aqui que é o terminal que vem ali com a caixinha, é muito fácil, ó. Eu dobro ele facilmente, ó, com a unha. Então, isso aqui na hora de crimpar, às vezes ele acaba rasgando por ser tão maleável, assim, no caso, enquanto um terminal de mais qualidade não vai ter esse problema. Eu não consigo dobrar ele com a minha unha. Eu tenho que fazer muita força até chegar, mas demora bastante ainda assim, não consegue. Então, o primeiro fio que eu vou crimpar aqui é o fio que eu vou usar no relé dos injetores. Como o carro do G usa só 4 injetores de alta impedância, eu posso usar um fio de 1,5 mm tranquilamente, não vai ser um problema no caso, né? E o primeiro passo é a gente decapar esse fio aqui, tirar a capa dele. No crimpador aqui tem esse limitador e é bem interessante porque ele já dá exatamente a medida que eu preciso para esse tipo de serviço. Então vou aqui desencapar ele. Até é importante salientar que esse tipo de decapador é bem fácil de regular ele para não ter risco de acabar quebrando o fio no processo, né? Então é bem legal porque ele mantém um padrão bem bom, né? Então, peguei aqui o meu terminal, né? Sempre crimpo a capa aqui no dente de trás dele, no mordedor de trás, e na parte da frente o fio. Então, percebam que fica no tamanho bem bom para esse trabalho, né? E aí, pegando o meu crimpador, eu vou utilizar esse primeiro mordente aqui. Daí devagar, porque se tentar crimpar rápido, ele vai acabar dobrando as aletas ali, né? Aí eu olhei aqui, dobrou perfeitamente. Ó, eu percebi que o fio ele não ficou tão firme aqui, ó, ainda.
Então eu escolhi o mordedor errado, a matriz errada aqui no meu crimpador. Então eu vou para outra que é um pouco menor. Aí de novo, com cuidado, eu termino de crimpar. Bastante força para garantir. E aí agora com certeza o fio não tem como sair daqui. Posso fazer força aqui que ele não vai mais sair, né? E aí depois disso eu vou crimpar a capa, que é a parte mais fácil no caso, né? E crimpado a capa, garantia que esse terminal aqui não vai me incomodar de forma alguma. Perfeitamente crimpado, tudo certo. Beleza, então esse aqui eu já posso colocar aqui na nossa caixinha, né? Então eu sei que ele é o 87, ele é o pino de saída do relé para os injetores, no caso. Então virando ela aqui de ponta cabeça, até olhando de frente aqui primeiro, ó. O pino deitado do relé é o pino que é a saída, então é bem fácil de ver. Os outros pinos eles estão em pé, então o deitado aqui de cima a gente sempre sabe que é o 87 em qualquer relé desses automotivos, né? Então eu escolhi esse aqui da ponta para ser o relé dos injetores. Então eu vou virar aqui, trava para o lugar certo, desceu, travou perfeitamente. Daqui ele não sai mais de forma alguma. Então aqui a gente está já com os fios nos pinos 87 já crimpados, né? E aí a gente chega no primeiro detalhe que bastante gente me pergunta. Como é que a gente faz o pós-chave? Então a gente sabe que cada relé desses aqui vai precisar de um pós-chave, independente se ele vai ser acionado ou não pela Fueltech. E aí, conforme a gente vai fazer a ligação aqui, a gente precisaria emendar esses fios, no caso, né? Porque eu venho um fio do pós-chave e eu tenho 5 relés que eu vou ligar aqui. Então eu costumo fazer isso aqui, ó. O meu fio que vai ser o pós-chave, no caso, eu vou crimpando ele 2 a 2, dessa forma aqui. Então eu consigo conectar em um relé, eu viro ele aqui, conecto no relé ao lado, e aí assim eu sempre tenho um próximo em cadeia. Aí vocês podem me perguntar, tá, e o fio ele não vai ser sobrecarregado? Não, porque a corrente que um relé utiliza para acionar a bobina dele é ínfima, é muito, muito, muito baixa. Então, mesmo somando esses 5 relés no mesmo fio, passando pelos terminais, não chega nem perto de 1/10 da capacidade deles. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Então, os outros 2 pinos em pé aqui do meio, na base do relé, são 85 e 86. A gente sabe que tanto faz isso para a bobina do relé, ela vai acionar de qualquer forma, né? Independente se eu colocar negativo, positivo, aonde for aqui. Então, vamos começar por aqui. Coloquei lá no fundo o primeiro da minha cadeia. Clicou lá, beleza. Então, dobro o fio, vou para o segundo. Beleza. Ficou um loopzinho, meio alto até, mas assim o fio não fica dobrado nem nada do tipo. Tem a capinha de proteção depois, facilita bastante isso, né? Então vou pro terceiro. E assim por diante. Então, agora que a gente já ligou os pinos 87 e já ligou o pós-chave nos nossos relés também, vem uma outra parte muito importante, que é os pinos 30, que são a alimentação vindo do positivo da bateria para os relés. E aí a gente tem um problema, porque normalmente a gente utiliza um fio 4 ou 6 milímetros, ou até um fio mais parrudo ainda em um carro de rua, só que a gente tem que dividir ele, nesse caso aqui, em 5, né? Então, eu normalmente utilizo um terminal de compressão e um alicate de compressão, no caso, que aí até é dessa forma que as emendas são feitas nos chicotes da Fueltech. E aí desse jeito a gente garante que fica uma emenda perfeita, bem pequena também, não ocupa espaço e ela garante uma longevidade muito boa, né? Só que daí, como nesse vídeo a gente está falando sobre as coisas do lado mais simples das coisas, de como fazer da forma mais simples, eu tentei testar o que seria o mais simples possível, realmente. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os fios que a gente vai utilizar como linha 30 nos relés, eu desencapei eles bastante, desencapei os 6 milímetros que eu vou utilizar na bateria, e aí eu fiz a emenda padrão, que é aquela que enrola
os dois em sentidos diferentes no caso. E olha, eu tô notando que tá muito, muito, muito apertado. Não tá fácil de soltar isso aqui não. Só que aí agora o meu teste mesmo, na verdade teste não, a garantia que eu vou ter que isso aqui não vai me causar problema nenhum, que essa conexão aqui ela tá perfeita, que os fios eles estão bem trançados aqui, é isso aqui. É o termo retrátil com cola. A diferença desse termo para um comum é que ele tem um adesivo aqui dentro, uma cola, e aí toda vez que aperta ele aqui, dá para ouvir até, ele tem esse adesivo, ele é mais rígido do que um termo retrátil normal, ele não se dobra assim tão fácil, enquanto ele está frio, né? E aí é o que eu vou fazer agora então. Já cortei ele no tamanho mais ou menos aqui que ele sobe para os dois lados, vou aquecer aqui com o meu soprador. E qual é o problema que eu encontrei aqui, na minha opinião, é o tamanho dela, porque ela ficou mais ou menos do tamanho da minha mão para eu garantir que os fios estão realmente enrolados e não vão me causar problema. Agora, se fosse uma emenda com terminal de compressão, ficaria bem menor, tranquilamente menos da metade do que essa daqui. Ao mesmo tempo, outra possibilidade seria dividir esse fio aqui primeiro em dois, e aí desses dois eu passaria um deles para os dois fios mais grossos e o outro para os outros três fios que são um pouco mais finos, né? Só que daí ficaria um pouco maior ainda. Então eu decidi testar desse jeito aqui, sem estanho, sem nada, emendei, consegui fazer força aqui contrária e não vai sair do lugar. E aí com termo com cola aqui vai nos garantir 100% isso aí. Então, termo passado aqui, soprador em mãos, maior potência possível do meu soprador aqui. E vamos começar a aquecer. Agora, olha que legal que fica, ó. Depois que a gente aqueceu o termo com cola, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas a cola ela chega a sair aqui para fora do termo retrátil, ó. E isso é garantia que ele está bem aquecido e ele grudou todo mundo ali. A segunda coisa que eu observo aqui é que dá para ver onde está o fio aqui, ó. Toda essa volta dele. Então essa emenda que a gente fez, ela ficou 100% apertada aqui, e essa cola secando agora é garantia que nunca mais esse termo retrátil vai soltar, né? Então eu acho que desse jeito aqui a gente tem uma emenda que não ficou tão grande. Na caixinha aqui no caso, eu vou deixar ela bem aqui na saída, né? E aí eu tenho todos os meus fios para fazer aqui os meus linha 30. O chicote não vai engrossar muito por causa dela, vai ficar em um local que mesmo assim ela tem uma certa maleabilidade sem comprometer o meu chicote. Então, sucesso! Essa daqui deu certinho, testado. Acho que é o jeito mais simples que a gente vai encontrar de fazer uma emenda dessa sem necessidade de um equipamento caro igual um alicate de compressão ou algo do tipo. Então, depois da gente fazer a nossa emenda aqui, né, crimpei aqui os terminais nos fios. E aí eu já, antes de crimpar aqui no caso, eu só segurei aqui onde eu queria que a emenda ficasse e fui determinando onde cada fio iria para poder fazer o corte exato deles, né? Então agora eu vou colocá-los no lugar. Perfeito. Agora falta só o terra do pino 86 aqui de bico e bobina e da FT, e as três saídas que vão controlar a ventoinha, ar-condicionado e a bomba de combustível. Então vejam como é fácil fazer com essa caixinha e organizar todos os fios aqui, de forma que se abrir a tampa aqui fica fácil de entender o que cada um está fazendo, mesmo que eles sejam todos da mesma cor, né? Que isso é uma outra coisa que a gente vai conversar daqui a pouquinho também. Então agora, aqui para o negativo do relé de bico e bobina e para o relé da FT, eu tenho um negativo de potência, né? Fiz aquele mesmo loop ali que eu fiz nos pós-chave. Já ligamos também o linha 30. E aí por último aqui, crimpei os fios cinzas que a gente vai utilizar para acionar os relés de ventoinha, ar-condicionado e bomba de combustível. E com isso a gente finalizou o que a gente vai usar de relés aqui da caixinha. Então todos os pinos já estão crimpados, já está tudo
tudo certinho do que a gente vai utilizar. Então agora a gente vai para outra parte do chicote, que é iniciar da FT até aqui, onde ele vai se encontrar, no caso, com o chicote dos relés. Por último, não menos importante, como a gente finalizou essa parte, a gente tem que começar a dar acabamento nessa parte do chicote para encontrar com a da Filtek da Nano, tem uma coisa bem interessante para acontecer aqui, né? A gente tem que marcar esses fios, né? Porque todos eles são tão parecidos, né? Tudo mesma cor, bitolas parecidas e tal. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma impressora de etiquetas que ela me ajuda a fazer esse tipo de coisa. Onde eu vou marcar aqui, no caso, FT e sensores aqui no fio que vai ser ligado a Nano, FT e os PS10, né? Assim como eu vou imprimir também para bicos e bobina, vou imprimir também para bomba de combustível, eletroventilador, para tudo que a gente vai utilizar. Caso vocês não tenham acesso a uma máquina dessas, uma fita crepe e uma caneta resolve facilmente. É o que eu utilizava normalmente quando eu não tinha a impressora de etiquetas, né? Isso aqui é importante para não se perder na confecção do chicote e saber exatamente para onde cada fio está indo. Outra coisa importante também é já anotar ou fazer conforme o mapa que foi feito inicialmente, igual o Gian e o Venzon fizeram, quais os fios que foram utilizados aqui nas saídas, no caso, para acionar os relés. Então, na hora de ligar o carro, facilita bastante, não tem que ficar testando nada, né? Então, conforme o desenho que a gente fez lá no carro do Gian, né? Eu peguei os chicotes da FT600, eles já vêm com a malha até essa parte aqui deles, no caso. Aí, então, eu uni os dois aqui, dei acabamento com 1,05 m, que era o previsto ali no desenho. Então eu tô com ele pronto até aqui, no caso, né? E aí agora eu tenho que começar a dividir o chicote das coisas que vão ficar dentro do carro, depois o que vai ir para fora do carro, no caso, além da parede corta-fogo. E esse local aqui também é a medida onde a gente vai conectar nossa caixa de relés. Eu dei o acabamento nela aqui também, né? E aí a gente vai unir o chicote mais ou menos dessa forma aqui. Ele vai ficar junto. Eu coloco a fita crepe para a malha não ficar se despedaçando, no caso, né? Então a gente vai seguir o desenho. Desculpa, na verdade não vai ficar assim não. Vai ficar assim. E aí a gente vai ter uma curva aqui no chicote, onde as coisas vão ir para um lado e para o outro. Então, como vocês viram no laboratório, a gente já fez essa parte aqui dos relés, fez todo o acabamento dela também, e também já aproveitou aqui e já deu acabamento na primeira parte do chicote da FT600, né? Depois disso, a próxima coisa foi fazer a união desses dois chicotes e aí separar o que fica dentro do carro, que aqui no caso é o pós-chave, a potência da bomba de combustível e os fios dos sensores que a gente vai utilizar aqui dentro, né? E também essa parte do chicote que é a que vai para depois da corta-fogo. E aqui a gente já tem derivado todos os positivos, negativos, sensores que a gente vai utilizar. Então o nosso próximo passo é rotear isso aqui no carro e então começar a cortar o chicote e crimpar os conectores, né? Mas antes disso tem uma coisa que está faltando fazer, né? Exatamente. E o que é? Arrancar o chicote velho. Então vamos lá. Mão na massa. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a única ferramenta necessária para tirar o chicote velho do carro, ó. E essa aqui, ó. Então aqui a gente pode ver tudo que está saindo aqui do chicote antigo da 500, né? E dá pra ver que os relés estavam feitos. Isso aqui foi no tempo da selvageria, né, Gê? Hã? Isso aqui foi no tempo da selvageria, né? Foi. Agora vai ficar um pouquinho melhor, vai ocupar menos espaço, vai ficar mais seguro. Mas é interessante para ver que mesmo com um acabamento ruim e tal, estando tudo bem direitinho, crimpado, emendado, tudo certo, funciona, vai embora. Funcionou por 5 anos. Olha aí, um bom tempo. Tá feio? Uma porcaria, mas funcionava.
Tá, e tem mais um chicote aqui de FT? Tem mais de 300 aí. Olha só, primeiro carro que eu vejo que é pronto para 2 FT. Aqui dentro tem um chicote da 300 ainda. Exatamente. Veio com 300. O que eu fiz? Deixei o chicote ali e fiz o de 500 em cima. Meu Deus. Você consegue puxar aí agora, meu. Vou tentar. Pera. Tu tem só cuida com a mangueira que tá indo junto aí. Mangueira de mapa aí. Ela tá meio separada aqui. Tem alguma coisa ruim aí, cara. Pera. Quem é esse cara? Ah, faltou um chicote, um conector. A fase? Velocidade. Tá, olha aqui, vem cá. Quem é esse cara aqui? Eu até tava tentando cortar ele, mas não consegui. Ele não tá mais aqui. É pra ser um negativo. Tá, e tu tá com a injeção original aqui ainda? Sim, da 66 aí. Tá, vamos arrancar isso aqui também já? Já arranca tudo fora. Aí, tá fora o bicho. 5 anos depois, vamos partir pro chicote novo agora. Então agora a gente começou a passar o chicote aqui dentro do carro, né? O Jean já deixou a caixinha de relés aqui onde ele tinha posicionado. Chicote da 600 também já está aqui no lugar. Eu aproveitei o chicotinho do Gear, que já vem no chicote da FT600. Como não vai ter Gear no carro, mas aqui já tem terra e 2 entradas, ficou perfeito para o botão da embreagem e o botão do freio. Então, vai dar para fazer o ponta-taco, né? Vai ficar bacana. Vai ficar legal. E aí aqui a gente já tem os fios que vão ficar aqui dentro do carro também, que a gente vai começar a organizar. Mas agora o próximo passo é a gente passar o chicote para dentro do motor mesmo. É isso aí. Então agora a gente acabou de passar o chicote aqui para dentro do cofre do motor e aqui nesse caso a gente já tem o chicote parcialmente desmembrado. Eu já tenho aqui a parte que são os cabos que vão ir para a bateria. Eu tenho aqui também todas as entradas para os sensores com terra, 12 volts e 5 volts que a gente vai utilizar. Tenho também aqui o positivo do eletroventilador e do ar-condicionado. Além disso, aqui o chicote que vai para a Spark Pro e para os injetores, né? E agora a gente vai ver onde é que a gente vai colocar a Spark Pro agora. O único lugar que não pega água no carro aqui é próximo da bateria, então a gente pensou em botar ela dentro, junto com a bateria aqui, uma fita dupla face, né? E já tem os furos separadinhos aqui para passar os fios, vai ficar show. Isso aí. Até é importante salientar isso, essa preocupação em não deixar pegar água, porque o conector dela não é vedado, né? Esse conector aqui é um conector que, se entrar água, pode causar uma avaria no equipamento, né? Então é sempre importante, quando utilizando assim no cofre do motor, deixar em um local abrigado e de preferência nessa posição aqui, com o Spark Pro legível no caso. Daí é garantido que o conector está para baixo, é mais difícil de conseguir entrar água ou empoçar água no equipamento. Então é isso aí, acho que é uma boa ideia, ele vai ficar bacana. Agora a gente está preparando os conectores que a gente vai usar ali nos injetores. Eu gosto de deixar os acabamentos todos do mesmo tamanho, então eu pego um conector, vou cortando os 2 pedaços de termorretrátil que eu vou utilizar aqui, que aí eu consigo fazer tudo o mesmo padrão no caso, né? Daí agora vocês vão ver que vai ficar tudo bem bonitinho, tudo do mesmo tamanho.
agora vem o segredo. O que eu faço normalmente? Eu meço mais ou menos o que eu vou usar de fio até onde vai ficar o bico mais longe aqui, né? E aí eu corto o primeiro pedaço de malha que vai cobrir esse fio inteiro, desde onde eu terminei o outro acabamento ali. E aí agora eu sempre pego a distância para o outro injetor, que nesse caso aqui é de 10 centímetros entre eles, né? É diferente do motor AP, né? Que o motor AP ele tem a distância maior aqui, aí menor aqui entre esses dois do meio e maior de novo para esses aqui. Esse aqui ele é equidistante, os 4 injetores. Então o próximo que eu vou cortar ele vai ter 10 centímetros menor, 10 e 10 menor. E aí eu tenho certeza que eles vão ficar todos com a mesma volta, tudo do mesmo tamanho. Então a gente vai crimpar o primeiro terminal de injetor aqui. É importante lembrar que esse terminal ele é feito para crimpar fio e aqui atrás a capa do fio junto com a borrachinha aqui, né? Então, às vezes até se não tiver a borrachinha ainda consegue crimpar ele sem ela, mas não é o ideal, né? Essa borrachinha ela é interessante que ela é o selo do conector para não entrar água nele, mas como a gente vai usar termo com cola aqui nem seria o problema, mas como é o padrão a gente acaba utilizando ela também. Então aqui, tomo cuidado no comprimento do fio. E crimpei já o fio, garanto que ele está perfeitamente crimpado, que não tem como ele escapar. Então coloco a borrachinha na posição. Aí essa é a parte importante de ter o crimpador certo, que no caso tem a opção de crimpar esse tipo de selo aqui. Daí agora a gente pode ver, ó. Perfeitamente crimpado, como se fosse original, sem nenhum risco de quebrar nada aqui no fio. O selo também bem crimpado, não tem risco de escapar na hora de colocar no conector. Então, esse aqui tá certinho. Baby, don't worry, don't. Então agora a gente finalizou a primeira parte do chicote aqui do cofre do motor, que eu decidi começar pelos injetores, né? E é bem legal salientar que as duas dicas que eu dei sobre como medir o acabamento para que tudo fique do mesmo tamanho e em segundo lugar também medir os termos retráteis para eles ficarem todos do mesmo tamanho, dá para ver como fica um padrão bacana aqui, né? Então, acho que o Jean deve ter gostado bastante. Eu já comecei a gostar do chicote inicialmente aqui. Quando abrir o capô do motor, a primeira coisa que vai ver, já vai ver o chicote bonitão aqui. Outra coisa também é legal que até poderia fazer mais curto, eu poderia puxar o chicote um pouco para trás aqui e não deixar essa voltinha tão longa, só que isso daqui, ao longo do tempo, a gente sabe que o fio não está sofrendo nenhum impacto aqui, né? Porque imagina se eu estivesse dobrando isso aqui, uma curva muito forte no caso, em algum momento esse fio ia quebrar, ele ia ficar sempre sofrendo esse impacto. E aqui não, ele sai reto daqui, tem uma curva bem leve, bem tranquila para ele fazer, então é garantido que a gente nunca vai ter nenhum problema de conexão, nem de fio quebrado, nem nada do tipo aqui. A gente tem certeza que vai estar sempre tudo perfeito. Então agora a gente está crimpando os terminais de bateria, né? E aí a gente até poderia usar um terminal desse tipo aqui, que é de compressão, mas como a gente está evitando usar a ferramenta cara ou de difícil acesso, eu optei por usar um terminal daqueles que é isolado normalmente. Eu tiro a capa porque ela é muito feia, não tem por que usar ela, né?
E aí, para crimpar ele, tem duas opções. Nesse meu alicate aqui, eu uso esse mordedor aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que fica. E caso vocês tenham um alicate desse tipo aqui, dá para utilizar essa parte dele aqui, ó. Que daí ele pega bem no... Até dá para mostrar aqui, ó. Pega bem no meio ali entre os dois e ele dobra o terminal. E aí é garantido que não vai ter risco nenhum de soltar os fios. Até eu já estava começando a fazer aqui o dos fios negativos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu pressiono assim e aperto aqui. E aí vamos aos detalhes aqui, ó. Primeiro, nenhum dos fios vai soltar, estão todos bem juntos. Segundo, eu sempre deixo os fios aparecendo aqui por outro lado dele, mesmo que eu acabe cortando um pouco essas pontas sobressalentes aqui, mas é mais para eu saber que é garantido que todos os fios que eu ia crimpar passaram pelo terminal e eles estão realmente crimpados, né? Depois, outra coisa que a gente pode observar, como a gente sempre indica no suporte técnico da Fueltech, todos os terras desse chicote eles estão chegando aqui no terminal da bateria. Eu não tenho nenhuma outra emenda de terra, a não ser as que a gente faz para dividir terra para os sensores. Mas terra da bobina está vindo direto para cá, os dois terras da FT estão vindo direto para cá, todo mundo chega até aqui. Então a gente não tem nenhuma emenda anterior a isso. Isso aí nos garante que o chicote não vai ter nenhum ruído, nem nada do tipo, por problemas, no caso, de mistura de terra de potência com terra de sinal, né? Então é garantido que a bateria vai ser o único ponto onde vai estar tudo se unindo. Por isso a gente junta todos eles aqui. Aí agora, depois de garantido que está tudo bem crimpado, tenho certeza que não vai escapar nada aqui. Nesse caso até vou deixar os fios do jeito que eles estão. E aí eu vou trazer até aqui o meu termo com cola, que é a segunda instância, no caso de garantia, em relação aos fios sempre ficarem no mesmo lugar e até evitar contato fácil assim com o ambiente externo para corrosão, né? Lembrando que esse termo adesivado, ele tem esse adesivo que ele ajuda a vedar todo o chicote. Então, esquentando bem ele, perfeito. Garantia de que não vamos ter nenhum problema com aterramento agora. Tem que ligar a bobina agora, e para descobrir a ligação a gente tem um manual específico no site, tá? É um manual de sensores e bobinas, e aí lá a gente pegou o código da bobina e foi na tabela e achou qual é a bobina qual é a bobina configurada aqui, tá? E também pelo número de série, e a gente sabe qual é a ligação que ela está fazendo, que ela tem. Então agora a gente só confirmou ali, o Ronaldo já está crimpando os fios e vai ficar tudo show de bola. Tá quase. Tá quase. Então agora a gente está organizando os fios que passam aqui embaixo do painel, né? Todas as entradas que a gente vai utilizar aqui dentro do carro, como pedal, botão de embreagem, botão de freio, two-step, botão do ar-condicionado, além dos que estão indo para trás do carro, como a velocidade de roda traseira e também o nível de combustível, né? Então nessa hora aqui é a hora um pouco mais desconfortável, né, Jean? Exatamente. Mas devagarinho a gente vai indo.
Principalmente que a gente não quer que fique nenhum fio pro guri do Jean depois ir sentar aqui e chutar, né, Jean? Exato. Arrancar um pedaço de chicote. Então agora chegou a hora da gente colocar os relés aqui na caixinha. E aí, lembrando aquilo que a gente viu quando a gente estava montando a caixinha, essa é a parte importante de ter um terminal bom aqui no suporte dos relés, porque eu tenho a garantia de que quando eu estiver colocando aqui o relé, encaixando ele, esse terminal não vai quebrar a trava e ele não vai correr para o fundo da caixinha, né? Que é o maior problema que a gente poderia ter aqui agora. Imagina se eu coloco esse relé aqui e o terminal é empurrado ali para trás, a conexão não ficaria perfeita, né? A gente não ia ter toda a área de contato entre o terminal do relé com o terminal do porta-relés. Então, desse jeito a gente sabe que vai ficar tudo perfeito. Agora a gente vai esperar o Gia terminar de colocar os cabos da bateria ali. E aí eu vou ligar o pós-chave e a gente já vai partir para a configuração, que vai ficar no próximo vídeo, né? Exatamente. Isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo da confecção do chicote do Gol do Jean. Como vocês viram, a gente conseguiu ligar tudo que estava combinado aqui, faltaram algumas coisinhas como boia de combustível e a velocidade de roda traseira que o Jean vai ligar depois, nos próximos episódios que estão por vir. Mas agora a minha parte aqui acabou. E agora, Jean, o que vem? Cara, agora eu acerto com o Venzon, mas antes de tudo, te agradecer por esse baita chicote. Isso aí. E o pessoal do saque aqui, ninguém vai ter um igual, com certeza. É verdade. Então, cara, ficou animal. Legal, é isso aí. Animal. Então agora o Venzon e o Jean vão conferir as entradas e as saídas, ver se eu fiz tudo certo. E aí depois quero ver esse carro no dinamômetro. Sim. E um episódio além depois desses, Tarumã. Exatamente. Vamos lá. Vai ter alguma revanche aí, algum botar do lado, com alguns faladores do setor aqui. Vamos ver qual é que vai sair. Até o próximo vídeo. Então aí o Venzon vai me ajudar a continuar a confecção aí. A configuração agora do mapa e tal. Então, deixa o like aí, curte, compartilha esse vídeo e bora pro próximo. Um abraço. Abração.